Existem alguns momentos em nossa vida em que nós pegamos alguns lápis de cor, canetinha, uma folha de papel e começamos a fazer alguns tipos de traços, algumas imagens saem dali, como se fosse uma espécie de arte rupestre. São os desenhos, são as artes que vão gerando, que vão brotando ali espontaneamente da nossa natureza interior. O tema dessa edição do programa Consciência Próspera é Artes, Sons e Consciência. Artes, Sons e Consciência. O programa Consciência Próspera tem um apoio cultural do Instituto Biosegredo. O Instituto Biosegredo que trabalha com cursos na área de desenvolvimento humano, cursos de radiestesia, biotoque, radiônica, diversos assuntos ligados à consciência. Também contamos com o apoio da Academia do Dinheiro com o professor Mauro Khalil, que ministra um curso chamado Método FEST de Enriquecimento. Se você quer cuidar do seu patrimônio, você quer realmente enriquecer, entre em contato com o Mauro Khalil, que ele é independente financeiramente e ensina, o propósito de vida dele é ensinar as pessoas a realmente cuidar do seu dinheiro e fazer com que ele se multiplique. Na parte técnica, contamos com Alexandre Ferreira, do Ale Productions, fazendo a mágica acontecer. Ele é um artista aí com áudio, vídeo, é o Alexandre Ferreira. Arte, Sons e Consciência é o tema dessa edição. Nós trouxemos aqui Rodrigo Ercos, ele é um visionário, um artista visionário. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia, Samuel. Muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Eu que agradeço. Conheço também o Rodrigo há muitos anos e eu gostaria de começar, inclusive, com uma pergunta histórica. Como é que começou, Rodrigo, o seu interesse pelas práticas ou por esses conhecimentos espirituais ou espiritualistas? Poxa, acho que isso daí é uma coisa que a gente traz de bagagem, né? Essa vontade de querer conhecer um pouco desse mundo invisível, né? Entender um pouquinho mais dessa realidade que nos cerca, o porquê de algumas coisas, né? E o meu contexto espiritual, assim, mais assim, eu tive pelo contexto com relação com a natureza, né, com o próprio xamanismo, de me interessar, quando eu identifiquei o xamanismo, assim, foi onde eu me identifiquei bastante, né. E também através do Wagner, das práticas lá de bioenergia, lá de projeção, lá foi um lugar onde eu tive uma direção muito boa, que foi onde a gente se conheceu. Também, na época que eu trabalhava lá no Wagner Boys, que eu era o secretário do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergética. Você que está acompanhando aqui o programa Consciência Próspera, entra no nosso canal que você vai ter lá uma edição especial com Wagner Borges, especial Projeção da Consciência. Você vai conhecer um pouco dessa pessoa, um grande espiritualista aqui brasileiro, carioca, que está em São Paulo, que faz um trabalho bem legal e que vai criando link com diversas pessoas. Mas o tema é arte, sons e consciência. E o que seria então essa arte visionária para a pessoa conseguir entender melhor? Tá. A arte visionária, né, hoje em dia ele é um termo, é um nome que ele está chegando aqui e está ganhando uma certa credibilidade. Mas se a gente for resgatar, a arte visionária tá ligada lá atrás com os nossos antepassados, né, com as pinturas rupestres, né, os curadores, onde eles tinham um contato íntimo e através daquele contato eles passavam, através da expressão artística, uma mensagem, uma informação, né, para aquele contexto. Então a arte visionária está relacionada com isso. O artista ele entra num estado onde ele vai buscar respostas, onde ele vai buscar entendimentos e depois ele passa aquilo através da arte, da expressão que ele passa, no caso a pintura, a escrita, a dança. Né, qualquer uma dessas. Que legal. Muitas das pessoas que vêm aqui ao programa Consciência Próspera tem algumas pessoas que são uma espécie de mentor, uma espécie de alguém que instiga ou algum trabalho que faz com que a pessoa se dedique a alguma coisa. Por exemplo, tem algumas convidadas que gostavam muito daquela revista Planeta e começou a ler, se interessar por conhecimentos esotéricos. No seu caso, quais eram os artistas que você se inspirava na sua época jovial ou de adolescente ou quando começou a fazer suas artes? Esse é um fato curioso, viu, Samuel? Porque eu nunca tive assim um artista principal, algo assim que me chamasse a atenção. A arte, para mim, ela teve algo assim muito natural no meu desenvolvimento, na minha vida, né? Tanto é que eu fui me dar conta de que eu não adiantava mais eu querer fugir da arte há uns 7 anos atrás. Né? Até então, às vezes, eu tentava fazer algum cursinho, alguma outra coisinha numa outra área. Vou entrar na área de informática. Mas aí foi justamente com esse link, com esse processo meu de autoconhecimento, da espiritualidade, sim, que eu fui identificando e vendo que a arte era algo nato meu mesmo, né? Uma coisa que era uma linguagem ali que para mim não tinha dificuldade, então eu nunca busquei tantas referências. Entendi, referências artísticas. Eu não tenho tipo um cara que fala assim, pô, Da Vinci é o cara que me inspirou, né? Não tenho. Tem um grande artista visionário hoje em dia que a gente admira muito, que é o Alex Grey. Alex Grey, fantástica essa pintura. Mas isso eu já encontrei no caminho, eu já estava meio no caminho. Hoje, com certeza, algumas obras deles e de outros também inspiram, mas não tem aquela referência, que eu falo, pô, esse cara foi
o que fez eu virar artista, eu trabalhar com isso. Você falou sobre temas sobre espiritualidade, esse contato espiritual com a arte. Podemos dizer, então, que todos os artistas, ou a maioria dos artistas, eles são uma espécie de médium? Eu acho que determinados artistas a gente pode encaixar nisso sim. A gente pode sim, porque eu entendo a arte como uma expressão da alma, da essência, né? Então eu entendo ela realmente como uma expressão do divino, daquilo que você tem de mais belo, né? E o artista, quando ele entra numa conexão de concluir, de realizar uma obra autoral dele, com certeza ele está tendo um canal, ele está tendo alguma inspiração, né? Eu acho que a arte, ela perde esse contato com a espiritualidade quando ela vira uma coisa que é só comércio. Eu vou pintar só uma paisagenzinha, né, um quadrinho aqui, uma coisinha ali, para vender só aquilo. Não que aquilo não tenha sentido, tem porque está embelezando, está trazendo um valor ali. Né? Mas eu acho que quando ela entra para um lado só comercial, ela perde um pouco esse lado divino dela. Que tem uma interferência, tem uma mudança de acordo com a intenção do artista. Exato, exato. Eu entendo dessa forma. Que bacana. Nesse contexto em que a arte tem, ou a maioria dos artistas, conheço vários artistas, inclusive alguns que veio aqui, o Claudio Fardoni, que a gente fez um programa aqui com ele também, e ele também fala desse processo da arte, né? Na sua opinião, como que a arte, ela ajuda ou pode ajudar no processo de cura da pessoa? Como é que ele pode ajudar? Eu entendo como uma coisa, né? Quando a gente fala de cura, eu acho que tudo aquilo que é capaz de trazer harmonia e alegria para um ambiente é um agente facilitador da cura, né? Então a arte, ela entra nesse sentido, né? Eu acho que, tipo assim, se ela é capaz de te trazer um sorriso, de trazer uma boa sensação, uma alegria, ela está facilitando alguma coisa ali para cima. Né? E tem outras abordagens, né, no caso da arte-terapia, né, que aí já entra em processos mais específicos. Entendi, que já é coisa mais de grupo. Exato, né? exato. Mas vamos ver aqui algumas ilustrações que a gente está aqui conversando com o Rodrigo Eco. Você vai ver aqui algumas ilustrações dele. Vou começar aí, a primeira. Tá. Esses são alguns trabalhos, algumas pinturas em tela, né, relacionado com as divindades hindus, né. Aí já é um trabalho relacionado com os povos indígenas, são profecias Hopis, que é um trabalho que eu gosto de resgatar. O trabalho com os tambores, né, onde eu realizo a confecção e a pintura nos tambores. Olha aí, pinturas super lindas nos tambores, hein? Cada uma mais linda que a outra. Esse é um trabalho que chama Reciclando Valores, que é um trabalho feito com material reciclados e reutilizados, onde eu utilizo poesias e reflexões falando sobre esses temas. Mais tambores. Por que o oceano? Esse é o tambor que reproduz o som do mar. Aquele Oxandrum, exatamente. Oxandrum, muito lindo esse, muito bacana. Na última roda de tambor, o Gui levou dele na roda, foi muito legal. Nós fizemos uma cerimônia com o próprio tambor, o bastão que fala era o tambor, aí cada um trazia o seu som, era bem bacana, trazia uma onda, porque a gente fez um fogo, a gente colocou como um fogo aquático. Brincando um pouco com essa sonoridade. Vamos continuar vendo as imagens. Olha só que pintura. Essa é uma pintura feita num salão também. É pintura, não é Photoshop, né? Não é. Muito bela, muito belíssima mesmo. Esses são os trabalhos feitos em festivais, né? Ali em cima ali é um trabalho num espaço de cura, que está relacionado também, que tem as pinturas e as poesias. E embaixo são as cenografias, né? A gente trabalha com esses trabalhos nos festivais de cultura alternativa. Também as pinturas, aerografias, cenários de palcos, de lojas. Mais tambores, né, modelo Lakota, cada um com uma pintura diferente. Os didgeridus, né, os instrumentos aborígenes. Você confecciona e pinta, é isso? Confecciona e pinto. Esse é um projeto que a gente fez no Ibirapuera, né, essa foi uma instalação que a gente montou lá no Festival da Paz, junto com a Unipaz. É uma instalação de arte visionária, onde ela é composta por vários elementos, não só decorativos, mas que estão passando alguma mensagem, seja através de cenografias feitas com instrumentos reutilizados, reciclados, ou as pinturas, as poesias, né, e as reflexões que são colocadas em cada arte. Nesse aí que você utilizou a geometria ou não? Tem. Todos eles acabam tendo uma base de geometria. Todos eles acabam tendo uma base de geometria, né? Que dentro desse estudo com a arte, a geometria ela traz um equilíbrio, né? Então a gente começa a colocar. Esses são elementos que a gente utiliza, né? Simbologias que a gente conhece, a gente pode abordar dentro daquilo que você perguntou na questão da arte como um conceito de cura. Né? Então algumas simbologias, alguns contextos, né? Algumas formas, algumas cores, a gente acrescenta isso de acordo com o que a gente está buscando. Você trabalhou também com crianças, não trabalhou? Eu fiz alguns trabalhos com criança, com reciclagem. E como é que foi esses trabalhos? Como é que foi a sua experiência em trabalhar com arte com as crianças?
Eu vou te falar assim que foi uma experiência assim muito bacana, mas eu fiquei com ela parada um tempo, eu quero retomar ela futuramente, porque eu percebi que você lidar com criança exige muito mais de você, né? Uma linguagem assim muito mais apropriada, né? Para você poder realmente alcançar aquilo que você está despertando ali naquela criança, né? Que você está colocando uma sementinha, né? Então essa experiência que eu tive assim me mostrou que eu não estava muito preparado para isso não. Então a caminhada foi uma caminhada justamente para aprender a desenvolver coisas desse tipo. Que legal. Trabalhei um ano especificamente com crianças e é uma coisa bem interessante que elas, se você realmente tem essa predisposição de estar em contato com elas aprendem, compartilham e supera até você mesmo de uma maneira, numa facilidade assim, estonteante. Assim, elas são muito rápidas nesse sentido. Demais. E a criança tem que ter uma linguagem assim, muito dinâmica mesmo. Né? Você tem que viver aquilo com ela ali, entrar no lúdico e fazer ela entrar no seu mundo e a coisa acontecer. Você imagina, né? Você também atua e trabalha com processos xamânicos, né? E essas crianças que a gente teve a oportunidade de trabalhar na escola mesmo durante o ano, teve jornada com a busca do animal de poder, confecção do seu totem na massinha, fez mandalas, ó, divertidíssimas, né? Uma coisa bacana. Mas eu quero voltar uma coisa que você falou aqui, que é a questão da reciclagem, da questão da sustentabilidade. Como é que você vê, como é que é utilizado esse processo dentro do seu trabalho artístico da sustentabilidade? Tá. Eu tenho muitas matérias, às vezes assim, alguns resíduos, tipo de papel, stencil, coisas desse tipo, assim, que eu sempre guardei, que era coisa que eu utilizava, eu sempre guardava para querer dar uma finalidade, né? Dentro desse trabalho que a gente faz com os festivais, a gente acaba juntando outros coletivos também, né? Outros artistas que vêm trabalhar com a gente. Então agora eu tenho um amigo que está comigo no ateliê que ele está dando uma finalidade maior para isso. Ele trabalha com PET, com reutilização de PET, né? Então dentro dessa reutilização de PET ele tem englobado algumas dessas matérias minhas também para estar fazendo pinturas, para estar fazendo formas e também para estar agregando esses trabalhos, né? O trabalho que eu tive mais com reciclagem foi um trabalho que eu desenvolvi na Prefeitura de Mogi, na Cultura de Mogi, durante 3 anos, que era um trabalho que era esse Reciclando Valores. Né? A pessoa aprendia o processo de reciclagem do papel, através da reciclagem do papel ela entrava numa reciclagem de valores, observando as coisas que ela não queria mais na hora que ela está picando o papel. A gente construía o papel, construía uma tela reciclada, com material, com madeira reutilizada, junto, que a gente encontrasse de matéria, a gente construía esse trabalho e trabalhando esses valores. Eu não estou só fazendo arte, eu estou me reciclando junto com isso. É uma arte com consciência, né? Exatamente. A gente não falou muito dos sons, já que a gente mostrou aí de didgeridoo. Fala um pouco sobre o som e a arte. Como é que acontece, ou se é possível fazer esse casamento, como é que você faz isso no seu trabalho, da junção entre os sons e a arte? Sim, né? Eu, dentro do meu próprio processo criativo, assim, a música está presente o dia inteiro, né? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar, a primeira coisa é a música, né? Mas dentro da intenção do que eu vou fazer, determinados sons, determinados instrumentos têm uma função melhor, né? Tem uma função, um alcance maior no resultado, né? Então eu gosto muito de utilizar os tambores, no caso assim, quando eu estou fazendo tambor, claro, para a própria energia poder tá intuindo ali. Quando eu vou fazer oficinas também, a gente tem um momento, a gente faz uma meditação com o toque do tambor, né? Os didgeridoos a gente tem trabalhado ele mais em rodas, né? E eu, devido a um probleminha que eu tive na garganta no passado, eu dei uma parada com o didgeridoo, né? Mas eu acho que a música ela tem a questão tipo assim de despertar as sensações, né, as emoções. E a partir daquele momento, para qualquer processo criativo, para qualquer processo artístico, a coisa flui muito melhor, né? Então eu acho que é isso que eu busco nessa questão musical, nessa questão com os instrumentos, alinhando a arte. A pessoa que está acompanhando a gente o programa está vendo que está aparecendo lá Rodrigo Ecos. Por que Ecos? Como é que veio a utilização desse pseudonome, ou eu não sei como que você chama? Por quê? Qual é a conexão com esse Ecos? E Ecos com 3 S's. Esse Ecos ele veio do seguinte, né? Quando eu comecei a trabalhar, que eu também escrevo, além de pintar, né? Inclusive um dos projetos meus para esse ano, talvez para estar lançando para o ano que vem, é um livro, né, falando um pouco sobre arte visionária e um pouco sobre essas histórias desses trabalhos que eu vim desenvolvendo nesses últimos anos, né? Bacana. E o Ecos ele surgiu quando eu começava a escrever alguma coisa, às vezes ouvia algum nome, alguma coisa assim na intuição, e eu nunca tive um envolvimento com uma doutrina espírita para saber o que era psicofonia, né? Psicofonia não, para escrever? Para escrever é a psicografia. Psicografia. E nunca tive muito envolvimento com isso, então eu não sabia se aquilo era ou não. Eu ficava sempre, não vou assinar o nome de ninguém, mas também não vou assinar meu nome. Porque também não tô sabendo que não sou. E nisso daí, alguém uma vez soprou Ecos da natureza. O que você está fazendo, você não está criando, você só está dando passagem para algo que já está em outra dimensão.
né? E aí surgiu o Ecos da Natureza e aí veio o Rodrigo Ecos para juntar. Os 3 S's está relacionado com a numerologia, para poder ter uma questão de fluência melhor mesmo. Entendi. Já é utilizar os conhecimentos. Bom, e você também atua com uma outra veia de arte, que é uma veia, inclusive em algumas partes da sociedade atual, ela é considerada até como uma afronta, né? Que é a tatuagem. Sim. Mas explica um pouquinho como é que nasce a tatuagem, a tatuagem, profano ou sagrado? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Então, eu fiquei um tempo sem trabalhar com tatuagem por conta de um certo conflito com isso. Né? Pelas pessoas às vezes buscar simplesmente porque ficou bonitinho. Ah, não, pô, aquilo tá legal, tá bonitinho, eu quero fazer em mim também. Né? E a tatuagem, no que eu fui buscar, assim, ela tem uma ligação muito maior, né? Você está representando ali, primeiro que é um processo que vai te infligir dor. E dentro das questões tribais, qualquer coisa que te inflige dor é um processo de morte e renascimento. É um rito de passagem. Né? Então, dentro do contexto tribal, a rituagem tem esse contexto. Você está marcando uma fase da sua vida, uma superação, uma nova coisa que você está querendo trazer para você. Então, isso é uma coisa que eu gosto de frisar muito quando alguém me procura nesse caso. Né? Pô, o que você quer fazer? Por que você quer fazer? Né? Pô, porque essa energia, independente de você acreditar em energia ou não, um símbolo, o seu psicológico ele vai interpretar aquilo de alguma forma. Se você está carregando com você, aquilo automaticamente vai ter uma influência na sua vida. Né? Então eu gosto de estar dando esse alerta para o que você está buscando, porque ela é uma arte que, no meu contexto, é sagrada. Né? Justamente porque você tem um contato com o sangue, né? Você tem um contato com a confiança, né? A pessoa que vai fazer a tatuagem, o tatuador, ela tem a confiança muito mais, às vezes, do que até a própria questão da qualidade do trabalho do artista. Que bacana. Então, eu acho que isso daí é uma coisa assim que é bem importante, né? O porquê, o que você está querendo buscar com isso. Volta naquele ponto inicial da arte, né? Qual é a intenção do artista, qual é a intenção da pessoa que vai se servir de tela para gravar um símbolo mágico ou alguma conexão que ela acha que é importante na sua vida, né? E nesse caso, assim, é importante assim, a gente frisar para coisas que são momentâneas, né? Porque às vezes você quer marcar uma fase, mas daqui uma próxima fase, talvez aquela fase não seja legal você ter ela marcada ainda. É engraçado, porque a maioria das pessoas, por exemplo, quando vai criar a sua primeira tatuagem, naquela época que vou completar 18 anos. Ou antes, né? Ou antes, hein? Fui fazer no dia do meu aniversário. Aí vai lá, faz, para chegar no dia do aniversário já está pronta para mostrar para patrão. Sou de maior, para falar... Nessa conexão, é status, agora eu sou homem agora. E eu conheço pessoas que ela faz uma tatuagem para cada superação que faz. Tá vendo? Tem um significado. Tem um significado. Aí vai colocando os símbolos que para ela representou aquilo. Legal. E é engraçado que ela vai fazendo tatuagem de 7 anos, a maioria delas. Algumas foi 5, outras 6, mas é média de 7. É cabalístico. É cabalístico. Ver como é que são as coisas, essa conexão, né? Outra coisa que é interessante também é que você está presente em diversos festivais. O que você acha que tem motivado também as pessoas buscarem esse contato para festivais? E para quem, por exemplo, vê aquelas pinturas na perua, vê aquelas formações lá no Ibirapuera, como teve lá o festival, eu falo assim, será que está de volta à década de 60? O que é que você tem a comentar com esse tipo de pensamento quando vê também uma arte que sua expressas como essa que está aparecendo? E o que você quer dizer sobre essa percepção da sociedade em relação a... Eu acho que os festivais assim, eles têm um papel assim, bem importante pela questão da diversidade cultural que ele abrange. Né? Dentro de um festival você encontra diversas tribos simplesmente em harmonia. Simplesmente ali com uma intenção de celebrar a vida, a arte, a alegria, né? Independente de crenças, independente de valores, independente de diferenças de raças, espécies, estereotipos, de tudo. Né? Então eu vejo hoje, nesse momento, assim, os festivais culturais assim, como um grande foco assim, para a gente aproximar de novo as pessoas, o contato com o outro, independente de qualquer outra questão social, profissional. Não, o contato simplesmente pela vida, por ser um ser humano e a gente está aqui querendo algo melhor junto. Né? E no festival, as propostas que a gente procura levar para os festivais na parte de cenografia, na parte de estruturas e atrações culturais também, estão relacionadas com isso. Né? Artistas que estão trabalhando por isso, por oferecer algo melhor para a sociedade. E uma das coisas que também é presente, não da mesma maneira... que na década de 60 é a questão também de buscar sempre aquela relação de paz, né? O tema paz é muito presente nesses festivais. Né? Sim, porque esses festivais eles vêm derivados muito da década de 60, né? Então a proposta desse é paz, né? É o celebrar, é a vida, é o amor, é justamente isso, vencer as diferenças. Né? E o que a gente faz? Enquanto tem gente lá lutando pela guerra para conseguir mais, a gente está
celebrando com a música, simplesmente deixando a música, deixando a arte fazer o trabalho dela, né? Que aí a gente passa um conhecimento através de uma outra linguagem, né? Não é racional. Por mais que você olhe para uma obra de arte ou para uma expressão artística, seja uma dança, um teatro, você tente entender aquilo assim, ele te atinge de uma outra forma que não é só o entendimento. Bacana, bacana. Muito bem, para quem, por exemplo, tem um interesse em entrar nesse caminho da arte, porque também aqui o programa chama-se Consciência Próspera, essa prosperidade tem a ver com espiritual, mental, emocional, físico, financeiro, né? E para as pessoas que falam assim, não, eu sou um artista, eu tenho alma de artista, eu quero expressar minha arte. Aí vem um outro ponto que é assim, como é que eu consigo interagir, como é que eu consigo trabalhar o aspecto artístico e o meu aspecto financeiro e andar junto em harmonia? Eu vou te falar que essa é uma pergunta que eu queria saber também. Né? Não, mas a questão da arte, ela é uma coisa que, dentro do meu processo, ela foi uma coisa assim, muito experimental. Né? Então, tipo assim, eu tive alguns outros trabalhos no meio, mas eu acabei tendo também um apoio da minha família que me ajudou um pouco. Né? Então, eu pude me dedicar mais à questão artística até eu conseguir realmente ter uma certa base com aquilo, né? Dificuldade, todo mundo passa, né? O importante aí é cada um olhar para a sua história e ver o que você pode tirar daqui para você colocar ali, né? Pô, esse tempo que eu faço aqui, que eu não faço nada proveitoso, eu posso me dedicar a aprender a desenhar. Pô, mas como que eu vou aprender? Praticando, né? Se puder fazer um curso, ótimo, com algum profissional. Se não, é fazendo, é teimosia. Eu digo que, assim, um bom artista é uma pessoa bem teimosa. Porque ele não vai desistir tão fácil. Assim como um bom profissional também. Um bom artista é uma pessoa teimosa. Gravou aí, né? É uma persistência. A pessoa tem persistência. Você tem que teimar ali para você terminar. Enquanto você não... Eu, quando eu começava a fazer, fazia, não dava certo, fazia de novo, não dava certo, até que uma hora eu falei assim, não, vou terminar. Atualmente, nesse momento em que a gente está gravando esse programa aqui, quais são os temas que são bastante presentes no seu processo artístico atual? Olha, eu tenho alguns projetos, né, que estão relacionados com a cultura indígena, né, que é um mapeamento sobre simbolismos indígenas, né, transformar isso em tipo mapas, né, relacionados com esse caminho vermelho. E tem um trabalho também que a gente está fazendo recente, que é para uma mostra de arte visionária que vai estar acontecendo em Campinas no dia 26 de julho. Então a gente está desenvolvendo um trabalho, são 2 obras inéditas, que estão relacionadas com o processo de máscaras. O processo nosso por onde a gente começa a identificar que às vezes cai uma máscara e a gente acha que o que apareceu ali atrás era a gente e de repente a gente percebe que aquela gente caiu de novo. Isso mostrou uma outra face ali. Olha, que interessante. Então esse é um trabalho que eu estou em processo agora, nesse momento. Um trabalho relacionado com as nossas máscaras, com as nossas personas. Uau! Eu sempre quando vejo essa fala, eu gosto muito de um autor que é o Campbell, né, que aborda essa temática de uma maneira tão profunda e natural, né? Mas a gente está vendo aqui que o nosso tempo já está se esgotando. O Rodrigo já quero agradecer a sua participação aqui no programa, mas antes ainda deixa a sua mensagem para os nossos amigos internautas. Opa, eu que agradeço primeiro estar aqui, né, mais uma vez nesse trabalho aqui do Samuel, né, prestigiando o programa, né, e podendo estar contribuindo com um pouquinho do que eu sei, do que eu faço, né. O recado que eu quero deixar aqui para todo mundo é com relação, como ele me perguntou dessa questão da arte, a arte não é só a pintura, não é só a música, não é só a escrita, não é só a dança, né? A arte é uma conduta, no meu ver, assim, é uma conduta de vida, né? Ela está relacionada com você estar inteiro naquilo que você está fazendo e que você fazer com prazer, né? Então você pode estar fazendo arte cozinhando, você pode estar fazendo arte simplesmente conversando com um amigo, né? Então eu acho que o recado que eu tenho para dar é que, tipo assim, a arte que a gente busca é uma arte que ela está aqui no nosso coração, né? E isso é independente de qualquer comparação com qualquer outra pessoa, é uma história pessoal de cada um, né? E eu acho que é para essa arte, para essa história que cada um tem que olhar. Grato. Muito bem, Rodrigo, agradecemos aqui a sua participação e agradecemos você também que está acompanhando o programa Consciência Próspera. Se você gostou, você pode curtir, compartilhar com seus amigos. Lembrando também que nesse mês de julho está acontecendo, é o mês de lançamento do meu livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores, que tem o prefácio da Carminha Levi, o pós-fácio do Léo Artesi. Bom, procure nas livrarias ou entre em contato lá com o nosso site conscienciaprospera.com.br, você vai ter outras informações. Espero você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Um beijo de luz e até lá.